partido. Está aí, dia 6, você vai votar, porque é importante que você vote, eu repito, mas lembre-se, seu candidato pertence a um partido, esse partido possui uma filosofia, uma ideologia que provavelmente o seu candidato, por estar filiado a ele, defende, está de acordo. Então pense também no seu candidato, no partido a que ele pertence, porque tudo isto vai compor melhor o seu raciocínio, a sua avaliação, para você poder fazer uma escolha adequada para você dar o seu voto. Tá bom? Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, duas realidades nos chamam a atenção. Aquela que você viu, o Cristo crucificado, aquele que traz nos seus ombros o sofrimento, as dores, os padecimentos e as necessidades de todos os povos, especialmente daqueles mais simples e pobres. E aqui do meu lado, a presença da Mãe, a padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, a Mãe querida de todos nós. E neste momento do programa, nós desejamos anunciar Jesus no meio da política. Assim como aqueles que são os responsáveis por esta casa tiveram o gosto de entronizar aqui estas duas imagens para poder representar para todo o povo esta presença salvífica de Jesus e esta presença maternal de Maria, assim também, no meio do nosso programa Anunciamos Jesus, nós queremos consagrar todo o futuro do nosso país, tudo aquilo que for consequência do meu voto, do seu voto, nas mãos de Jesus e nas mãos de Maria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Nossa Senhora, como mãe, cuide dos seus filhos, que a política seja para ajudar, seja para tornar a justiça visível, presente diante dos nossos olhos. Que os nossos políticos venham nos representar e que tragam dignidade para a nossa história, para a nossa raça, para a nossa vida. E que, enfim, a vida brote e a morte não tenha lugar no meio de nós. Jesus, Maria, nas tuas mãos nós consagramos o futuro do nosso país, agora, para o dia 6. Então, eu vejo a Associação do Senhor Jesus como assim, um oásis no deserto, onde as pessoas podem se alimentar, vir saciar sua sede, da onde brota uma água viva, uma água pura, onde nós podemos nos alimentar da palavra de Deus. É uma fonte mesmo que entra nos nossos lares, com vários programas, com uma programação realmente saudável, educativa e evangelizadora. É tudo que a família nossa precisa, que a família brasileira precisa. Portanto, a Associação do Senhor Jesus é fundamental no processo de evangelização do nosso país, porque ela entra nas nossas casas, concorrendo às vezes com programas muito perniciosos, vamos dizer assim, mas entra com a palavra viva, entra com saúde, com alegria, com paz, e é o que nós precisamos. Seja sócio da Associação do Senhor Jesus. Ligue
7, 3, 4, 2, 2. Vamos encerrar o nosso programa sobre eleições e como nos prepararmos para estas eleições. E quer saber? Assim como na Bíblia, o seu voto também tem mandamentos. Olha só, os 10 mandamentos para melhorar o país. Aquilo que você não deve fazer. Primeira coisa, não deixe de votar. Se você é cidadão, é um direito que você tem. É mais que um dever, é mais que uma obrigação. É seu direito. É o direito de você participar, é o direito de você emitir a sua opinião, é o direito de você dizer este sim, este não. Não vote contrariando a sua opinião. Não vá pela cabeça de ninguém. Sua opinião é importante, a sua consciência é importante, porque depois de você dar o seu voto, olha, não adianta se arrepender, você tem que pensar bem. Então não vá pela cabeça dos outros. Raciocine, pense, examine, estude todos os candidatos, verifique o seu passado, verifique a sua atuação, se ele já foi candidato. Enfim, não vote para contentar amigos. Olha, o candidato tem que ter competência, ele tem que ser bom naquilo que ele vai fazer. Não é porque ele é meu amigo que eu vou votar. Pelo amor de Deus, você pode até estar prejudicando o seu amigo. Não vote para contentar parentes. Ah, é meu parente, eu vou votar nele, porque se eu não votar nele, coitado, o que é que eu... Não. É seu parente, é seu esposo, é seu pai, é seu irmão, seja o que for. Se você em consciência percebe que ele não é um bom candidato para mudar o seu país, para transformar o seu país, para melhorar o seu país, não vote nele. Seja consciente. Não venda o seu voto. Pelo amor de Deus, não venda, não troque, não negocie o seu voto. O seu voto é seu, é sagrado. Ele não está à venda por nada, por nada. Nós temos na história do nosso país tantos fatos lamentáveis, né? Um sapato antes do voto, o outro sapato depois do voto, uma dentadura. Não venda o seu voto não tem preço. Não troque seu voto por favores. Você não precisa de favores. O seu candidato deve ser responsável e ele deve ter a competência de fazer o que ele deve fazer. E não é por favores que ele vai receber o seu voto. Não vote sem conhecer o programa do seu candidato. Puxa vida, como é que você vai designar uma missão tão importante para o seu candidato se você nem sabe qual é o programa de governo dele, se você não sabe o que ele pensa, o que ele acha da situação do nosso país? Não vote sem conhecer o passado do seu candidato. Se ele não é uma pessoa digna, honrada, justa, honesta, como é que você vai votar numa pessoa dessa? Como é que você vai escolher uma pessoa dessa para lhe representar? Pois ele vai ser o seu procurador. Então, pensa bem. Não vote sem conhecer o caráter do candidato. E mais, olha só, não deixe nenhuma pesquisa mudar o seu voto. Não é porque a pesquisa está lá embaixo ou está lá em cima que você vai seguir a pesquisa. Não. A verdadeira pesquisa é aquela que você faz na sua consciência, na história do seu candidato, naquilo que ele é, naquilo que ele pode fazer pelo seu país. Isto deve comandar o seu voto. Olha, dia 6 está chegando. Reze. Apresente a Deus as suas ideias. Apresente a Deus a sua colinha, aquela que você vai levar para o dia da eleição. Diante de Deus e em sã consciência, verifique se aqueles são de fato os seus candidatos e os candidatos que podem melhorar a nossa história, o nosso país. E mais uma vez eu digo, não se atrase. Esteja no horário certo, das 8 às 17, esteja lá. Vote, seja um bom cidadão. E tomara que Deus nos abençoe e que a gente tenha um bom presidente, excelentes governadores, admiráveis senadores, deputados e deputadas dignas, pois na verdade nós precisamos muito disto para termos um país melhor. Que Deus nos abençoe.
Agora me diga uma coisa, doutor. Encerrando um pouquinho a nossa participação nesse programa. Para o cidadão, uma palavra para o cidadão sentir gosto de ser cidadão, sentir prazer de ser brasileiro, sentir alegria em estar neste país. O senhor, como um cientista político, o que teria a dizer para mim, que sou um cidadão normal e comum, e para quem está em casa e que é um cidadão normal e comum? Eu diria que o Brasil é um país que enfrentou dificuldades, um país que superou um regime autoritário, que construiu a democracia, que fortaleceu a democracia. E essa eleição é o momento de nós avançarmos mais nisso daí. Avançarmos no sentido de eleger candidatos que venham defender nossos direitos, os direitos sociais, os direitos políticos, o direito de voto, os direitos individuais, das minorias. Teremos que ter um Estado de Direito fortalecido no conjunto do país. E nós estamos avançando nesse sentido. Temos que caminhar e votar e participar da política, com certeza é o caminho para conseguir essas coisas. Está aí, meu irmão e minha irmã, o Anunciamos Jesus desta semana foi sobre o esclarecimento dos diversos poderes. Por quê? Porque o anúncio da Boa Nova passa pelos meandros humanos e nós precisamos saber aonde nós devemos levar Jesus e como podemos levar Jesus. E se na política não fizermos isto, estaremos pobres do anúncio de Jesus. Porque as leis, a execução das leis, a formatação das leis, tudo isto precisa estar impregnado do senso do Evangelho, do senso do amor, do senso da caridade, do senso da justiça, do senso da verdade. Por isso, nada melhor do que conhecermos bem todo este universo político, democrático, para que lá também todos nós possamos anunciar Jesus. Daqui para frente, também temos um papel cristão frente a eles. O papel de rezarmos por eles. Não só de cobrar deles aquilo que eles devem ou não devem fazer, mas também o papel cristão, católico, de podermos apresentá-los a Deus, para que eles tenham força, coragem, para não se deixarem corromper, para serem pessoas justas, dignas, verdadeiras, lutadoras pelo bem comum. Essa oração do povo de Deus por estes deputados eleitos é muito importante. Então agora, assuma dentre os seus compromissos também este compromisso de rezar pelos nossos deputados estaduais, federais, para que a vida deles, a experiência parlamentar deles, possa ser sempre um contributo para o bem comum, para o bem do povo, para o bem do nosso Estado, do nosso país. Pois só assim o nosso voto realmente terá valido a pena.